que hoje em dia, se você tivesse que escolher, você está no melhor momento para ser professor de yoga, porque abriu-se um leque gigantesco assim de possibilidades, né? O profissional hoje ele pode fazer retiros, ele pode levar grupos para a Índia, ele pode continuar ainda dando aula em academia, spas, empresas, enfim, aulas personais, enfim, acho que é ele escolher aquilo que ele quer, que ele tem mais afinidade, né, que ele tem mais vontade de trabalhar ou se especializar naquilo e se jogar ali, ou até em diversos ramos, né? No Yoga Movimento, acho que praticamente só eu trabalho no online, os outros professores eles ainda dão aula presencial, um no personal, o outro é professor também de educação física, dá aula nas academias, dá aula em spa, dá aulas com a gente. Então, tudo isso é muito diversificado. Então, é um momento muito bom, né? Uma coisa que está florescendo muito para o yoga. Não é como quando a gente praticou, acho que né, quando a gente começou, tinham 3 ou 4 possibilidades, né? Personal, academia, empresa, ter a própria escola, né? Então, ficava um pouco ramificado ali nesses nichos, né? Mas agora não, né? Até você falou da pandemia, a pandemia mostrou que é muito viável você ter essas outras possibilidades, né? Bom dia, meu querido. Como é que você está? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Tudo bem, que bom estar aqui com você. Feliz também. Bom, deixa eu apresentar. Então, aqui a gente está numa live, numa das lives que eu faço com Personalize. Eu estou fazendo algumas lives especiais, trazendo professores de yoga que dão a formação, isso é, preparam novos professores ou treinam os antigos, com a ideia de fazer com que essas pessoas que eu estou trazendo, junto comigo, possamos conversar sobre a viabilidade da profissão. Quanto é viável ser professor de yoga, se é uma profissão realmente especial, não só por tudo que a gente ensina, mas que realmente seja a profissão, seja uma profissão que a pessoa consiga chegar aos resultados, aos desejos e ao sucesso que traçou. Tá? E eu trouxe essa minha amiga de longa data, que é a Milena Roselém, e ela é uma das cabeças aí do Yoga em Movimento, que é um processo de formação. Eu procurei trazer e venho procurando, tem outras pessoas que vão ser entrevistadas por mim aqui, que a gente vai bater papo, que também são professores, independentemente da linhagem de yoga, mas eu quero trazer realmente profissionais de todas as áreas do yoga para mostrar, tipo, cara, é possível, é viável. Então vamos conversar sobre isso hoje. Mi, se apresenta, fala um pouquinho do Yoga em Movimento e aí depois a gente vai batendo papo aqui. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Milena, já pratico yoga há quase... Eu sou ruim de datas, né? Então, eu sou mais ou menos 19, 20 anos, deve estar por aí. Então, desde que eu comecei a praticar yoga, já tive essa vontade em pouco tempo. Foi um casamento bem sucedido logo no início. Falei, olha que bacana isso, sensacional, né? Eu sou formada em jornalismo e aí estava naquele período, não sabia se fazia uma pós-graduação, comprava uma bicicleta, fazia alguma coisa nesse sentido. E aí comecei a praticar, então foi muito rápido, assim, comecei a gostar, comecei a ver que era já vi naquele momento que era possível também trabalhar com aquilo. E trabalhar com sabor, assim, né? Eu via muito os profissionais que ali davam aulas para mim, que eles tinham um brilho nos olhos, assim, que eles tinham uma gana, uma vontade, né? Trabalhava desde de manhã até a noite e assim fazia todo o processo da escola crescer, né? E aí, assim, eu já tive escola física como o Daniel, tive uma escola em Ribeirão Preto e depois parei do processo físico, migrei para o online e o Yoga em Movimento foi entrando nesse processo assim na minha vida. Então a escola ela já tinha uma base muito sólida, né, física, e no online o que a gente acaba fazendo? Expandindo, né? Era um sonho de fazer o yoga chegar em muito mais pessoas por um preço acessível, por um valor acessível, né? Porque yoga a gente não vende, a gente vende o nosso trabalho, né? A gente entende mais ou menos dessa forma. E aí a alegria imensa é ver uma pessoa que está lá no interior da Amazônia ou que está na China, no Japão, podendo praticar, né? Então, essa é a nossa proposta, é fazer o yoga chegar em lugares onde ele ainda não esteja
E por incrível que pareça, você acha que aqui em Sorocaba ou que aqui próximo das grandes capitais, Rio de Janeiro, tem milhares de professores de yoga e não tem. Assim, então, tem pessoas que querem fazer aula, tem que se deslocar para uma escola física. Então, a pandemia mostrou que é muito viável, né, Dani, dar aula online. O profissional acabou se diversificando e o processo de chegada do yoga na casa das pessoas foi ainda muito importante, foi ainda muito mais efetivo, né? O profissional pôde se gerar muito mais flexibilidade, né? Até teve uma pessoa que já passou aqui falando como é que eu cuido da minha ansiedade, né? A pandemia mostrou que o yoga se mostrou muito efetivo também nesse processo todo aí de ajudar as pessoas a gerenciar melhor as emoções e tudo mais. Então, o yoga, o movimento já está aí no mercado, foi uma das primeiras escolas de yoga online, né, do Brasil, que falamos a língua portuguesa. Temos, assim como o Dani, que está agora na nossa formação profissional, como um professor tarimbado. Admiro muito o trabalho do Dani há muito tempo. Já estava namorando, querendo trazer ele para dar uma palestra para os nossos alunos, porque é um cara que trabalha de forma muito séria com o yoga há muitos anos. Então, agradeço aí a presença, Dani, e espero que as pessoas possam conhecer cada vez mais o nosso trabalho e afirmamos aí que a validade, né, da profissão, ela é muito viável, né? Ela é extremamente viável, mas você vai precisar trabalhar bastante também, o que não é nada ruim em se tratando de yoga. Mi, muito legal você falando agora. E aí é interessante para as pessoas, porque quando a gente fala da viabilidade profissional, a gente algumas pessoas elas se prendem em determinados caminhos, então em determinados meios. Então algumas pessoas se prendem, para eu ter sucesso, eu preciso ter a minha escola, o meu espaço. Para eu ter sucesso, eu preciso fazer determinada forma agida. Eu preciso só dar aula. Ou eu preciso dar 500 mil aulas no dia. Então, na verdade, e você falando, que você acabou migrando, até posso estar enganado, você me corrija, tá? Você migrou para o online antes da pandemia. Então, sim. Você saiu do presencial ali, da escola em si para uma escola online antes da pandemia. Então, você hoje trabalha exclusivamente com online, praticamente, né? Posso estar errado também, você me corrige. Sim, Mas não, tá praticamente, certíssimo. totalmente online. Então, Uhum. assim, é um caminho para também fazer com que haja essa viabilidade. No Yoga em Movimento, vocês fizeram uma plataforma que tem as aulas, que tem as práticas e tem o processo de formação. Então, você trabalhando no online, você seguiu num caminho, né? Seguiu num Exato, facho. exato. E isso é muito legal, porque eu conversei com o Márcio Rossetti na segunda-feira, e no caso dele, ele não foi por esse caminho. Então, no caso dele, ele dá as aulas particulares e ele tem projetos. São pequenas formações, pequenos eventos, imersões. Então, eu acho que isso é muito legal, essa diversidade de atuação. Né? Exato, Dani. Eu acho sim que hoje em dia, se você tivesse que escolher, você está no melhor momento para ser professor de yoga, porque abriu-se um leque gigantesco assim de possibilidades, né? O profissional hoje ele pode fazer retiros, ele pode levar grupos para a Índia, ele pode continuar ainda dando aula em academia, spas, empresas, enfim, aulas personais, enfim, acho que é ele escolher aquilo que ele quer, que ele tem mais afinidade, né, que ele tem mais vontade de trabalhar ou se especializar naquilo e se jogar ali, ou até em diversos ramos, né? No Yoga Movimento, acho que praticamente só eu trabalho no online. Os outros professores eles ainda dão aula presencial, um no personal, o outro é professor também de educação física, dá aula nas academias, dá aula em spa, dá aulas com a gente. Então, tudo isso é muito diversificado. Então, é um momento muito bom, né? Uma coisa que está florescendo muito para o yoga. Não é como quando a gente praticou, acho que né, quando a gente começou, tinham 3 ou 4 possibilidades, né? Personal, academia, empresa, ter a própria escola, né? Então, ficava um pouco ramificado ali nesses nichos, né? Mas agora não, né? Até você falou da pandemia, a pandemia mostrou que é muito viável você
você ter essas outras possibilidades, né? O Zoom era um pavor, né, da aula pelo Zoom, como é que eu vou fazer, né? Até no começo, assim, a gente ajudou muito os colegas que estavam apavorados, né, que tinham escola presencial. Falou, ó, calma, vai devagar, né? Usa o microfone, distancia da câmera, dá algumas dicas para que o pessoal conseguisse implementar isso. E hoje eu acredito que a grande maioria das escolas e profissionais, eles associaram. Eu tenho a minha escola física, eu dou aula online, tem aluno que vai viajar, acho que você mesmo faz isso, né, Dani? Aluno vai viajar, não quer ficar sem ter aula contigo, né? Então vai fazer, vai continuar fazendo o processo do yoga, né? E na nossa escola, assim, a gente começou a dar aula, por exemplo, ao vivo, que não era o foco, né, da escola. Nossas aulas são gravadas, né, para que tenha uma qualidade de som, de imagem bacana, para que a experiência do aluno seja muito boa. Mas a aula a gente precisou manter ainda a aula de quarta-feira à noite, que é muito para juntar as pessoas, né? Olha, eu quero praticar, gosto de praticar. O professor está ali de olho, faz as minhas correções, né, ao vivo, em loco. Então, essas possibilidades aumentaram muito para o profissional de yoga, né? Então, basta ter esse foco e continuar se especializando também. Acredito que não somente em yoga, né? A gente precisa de uma cultura bacana, de como saber se vender, né? O ramo, às vezes, do yoga, ele tem alguns mitos que, principalmente nós profissionais mais antigos, a gente precisa quebrar mesmo, até chutar o pé na porta, que é com relação a dinheiro, né? Com relação à implementação do yoga, como é que faz isso. Então, o profissional que quer viver de yoga, ele precisa mesmo se especializar, principalmente em yoga, mas ele precisa de uma série de elementos, né, para se tornar um bom profissional, né? Vender o seu trabalho de forma clara, de forma profunda, a trabalhar um bom marketing do seu trabalho, que nada tem de diferente de qualquer outra profissão, né? O restaurante da minha esquina aqui, ele precisa fazer uma propaganda, ele vai estar lá na internet, ou associou o delivery, como é o caso da pandemia, né? Muita gente que não trabalhava em delivery começou a trabalhar com delivery e agora não quer, né? Porque se tornou um braço, né? Um braço aí, como a gente tem os braços de Shiva, né? Um braço importante para manter o seu negócio, né? Para manter o seu trabalho. E no caso do Eu professor acho de que yoga, mesma coisa. acho que esse ponto que você citou é um mito que tem em relação ao yoga. E o que eu procuro falar é que é uma energia. Então, como é que você trabalha essa energia, né? A energia do dinheiro, a energia da profissão. Como que você trabalha isso? Eu acredito muito que se você é verdadeiro, se você acredita no que você faz, a gente parte de um primeiro ponto que é a filosofia em si. Então, acreditar na filosofia, enxergar a filosofia de uma forma especial, querer passar isso de uma forma verdadeira adiante. Então, é a sua profissão. Então, você vai pegar essa energia, vai colocar a sua energia em termos de ensinamentos. Esses ensinamentos vão transformar as pessoas. E isso, como profissão, você vai ser remunerado por isso. E a partir dessa remuneração Exato. você utiliza essa energia do jeito que você quiser. Você pode usar para o bem ou para o mal. Você pode fazer Exato. muitas coisas legais com essa energia, como pode não fazer coisas legais. Então, eu acho que é bem por aí, assim. Eu acho também, Dani, concordo contigo. A gente tá, todo profissional, né? Assim, a gente vem muito para servir, né? Servir uma pessoa que quer se aprimorar, que quer trabalhar autoconhecimento, ou que mesmo quer trabalhar só força, flexibilidade, quero, né, dinamizar minha capacidade respiratória, né? A gente sabe que você também tem um trabalho com pessoas que praticam esporte, a gente sabe que o yoga é associado ao esporte, até hoje a gente está com uma aula nova no site sobre isso, que yoga, técnicas que ajudam os corredores, principalmente, a melhorar o seu desempenho. Então, a gente tá como qualquer outro profissional para servir, né? Servir a sociedade, servir as pessoas que desejam como qualquer outra profissão, né? E o interessante do yoga é que ele vem com um arsenal de técnicas, de filosofia, né? A ciência hoje em dia já está mais do que comprovando tantas, né? Tantas teorias aí que antigamente a gente lia nos livros e hoje eu fico muito feliz de ver lá, falo, olha só, troca gasosa da respiração, como é que funciona, como é que tem todo esse trabalho orgânico. Então, a validação do yoga, ela se prova por si só, né? O yoga é eficiente, não sai de moda e você pode utilizá-lo na sua vida da forma que você entender, né?
seja profissional, seja querendo galgar o seu passo a passo. Olha, gosto muito, quero me aprofundar no estudo, né? Quero me aprofundar em tudo isso. E até no caso da formação é isso, né, Dani? Às vezes a pessoa ela não quer trabalhar com isso. Desculpa, tô meio gripada, tô saindo aí de uma gripe. Tranquilo. E a garganta para nós professores é o que pega, né? E o que acontece muitas vezes é isso, a pessoa é apaixonada pelo yoga, cara, então vem estudar, vem se enriquecer, né? O yoga, ele tem uma cultura riquíssima, né? Livros, parábolas, sutras, né? Que são os aforismos, né? Você lê uma frase, às vezes, que um professor lá falou há 5.000 anos atrás, 2.000, você fala, meu Deus, quanta coisa dá para ensinar, né? Quanta coisa dá para eu filtrar disso, que vai servir no meu trabalho como dentista, por exemplo, né? Trabalho com pessoas, né? Material humano. Então, o humano que é humano, né? Com todos os seus erros, acertos, todas as suas dificuldades, os seus medos. E o yoga vem para trabalhar isso da forma que a gente quiser, né? Então, acho que isso também é um outro mito que a formação vai trabalhando, né, Dani? Mesmo para a pessoa que não está afim de trabalhar necessariamente com isso, mas que quer se aprofundar aí no yoga, né? O processo do yoga ele é lindo. O grande ponto aí que eu coloco, eu sempre fui a favor da pessoa. Muitas pessoas estão na transição, né? Muitas pessoas não estão felizes com a profissão e aí se apaixonam pela filosofia e aí vão querer se aprofundar. Eu sempre fui a favor. A pessoa não quer fazer como hobby ou quer simplesmente aprofundar, como você falou, quer conhecer um pouquinho mais sobre yoga, é lindo e tá tudo certo. O meu ponto, só quando a gente fala isso, aí é minha opinião, obviamente, é que quando a gente fala isso, parece que o outro lado não é possível. Então, o lado de, se o cara quer trabalhar só com yoga, é possível. Então, é extremamente possível você ser bem-sucedido, não precisa ter uma segunda profissão. Eu acho que eu sou super a favor da pessoa que está nessa transição. Eu tenho pessoas na minha equipe hoje que estão nessa transição. Então, estavam felizes com a profissão que faziam, estavam ganhando bem, mas agora o yoga começou a superar em termos de ganho, superar em termos de atuação, de tesão em ensinar. Então, o amor em ensinar yoga está maior do que o amor pela arquitetura, sei lá. O amor em ensinar yoga está maior do que... sei lá, tem uma pessoa da minha equipe que é funcionário público. Então, assim, ele está agora, nesse mês ele está fazendo a transição, está largando a profissão, né, o funcionário público, para ser exclusivamente professor de yoga. Então, assim, é viável. E o que eu tenho, até falei isso na segunda-feira, o que vem me assustando é porque muita gente não está conseguindo ter resultados profissionais com o yoga. E até o Marcinho falou isso na segunda-feira. Ele falou, cara, na nossa época não tinha vislumbre, tudo era pior. Era pior a visão que as pessoas tinham em relação ao yoga, era pior as oportunidades, como você falou aqui no início, não tinha tantas oportunidades em relação ao yoga. Hoje em dia, o yoga está em alta. Hoje em dia as pessoas descobriram o yoga, que o yoga pode atuar de várias formas. Então, como a Lorena tinha perguntado de ansiedade, e ela falou assim, o yoga eu estou praticando há 3 meses, mas ainda tenho crises. Como a profissão, não adianta ter pressa, não adianta eu chegar e falar assim, olha, agora me formei, pronto, já estou ganhando 20 mil reais por mês. Ou me formei e agora já resolvi a minha vida. Eu acho que pode ser uma profissão muito rapidamente que te mostre resultado. Então, eu tenho casos de pessoas que formaram comigo que em 6 meses estavam ganhando muito bem profissionalmente, que estavam com muitos alunos, que já estavam com um trabalho estruturado de fidelização. E tem pessoas que demoram mais, tem pessoas que vão demorar um pouco mais. O que é importante a gente falar é que se você escolher, independentemente do caminho que você escolha, se você escolher só essa profissão, você pode ser muito bem sucedido. Se você quiser tocar 2 profissões, pode ser legal também. Agora, se você escolher essa profissão, entenda que tem pessoas com caminhos diferentes, com gostos diferentes, com perfis diferentes. Como a Mi falou, Exato. o perfil dos professores do Yoga em Movimento. Alguns gostam de dar aula em personal, outros gostam de dar aula em academia, outros dão aula na aula gravada, outros dão aula ao vivo.
Então, acho que tem oportunidade para todo mundo e muitas possibilidades. Isso é muito legal. Exato, sim, Daniel. Uma vez eu ouvi uma frase do Caíto Maia, né, da Chili Beans, e ele falando que após muito tempo também no mercado, e que ele aprendeu muito que o arroz com feijão bem feito vai fazer a sua empresa perdurar, né? E empresa eu estou falando, você como pessoa jurídica, sendo você tendo um MEI ou você sendo já uma empresa, né? Eu gostaria até de acrescentar, com doses de inovação, com doses daquilo que você sente que precisa incrementar no seu trabalho, né? É claro que a pessoa que vai estar nessa transição, ela está dividida ainda, né? Ela está sentindo, está com certo receio, com certo medo. E muitas vezes é natural isso, e é muito bom respeitar esse tempo, porque cada um tem o seu. Não adianta você olhar para o teu colega ali do lado e falar, esse cara aqui conseguiu fazer a formação e já está dando aula, mas ele também não tem 3 filhos, ou ele não tem... Enfim, cada um tem a sua condição individualizada, né? Então é importante você observar isso e seguir o seu ritmo, né? Acho que mais do que tudo, o yoga nos ensina o ritmo interno de cada um. Cada um tem um tipo de pegada, tem um tipo de vontade, e se ainda sente, respeita. Esse período de transição acho que é muito, muito interessante, pois até o professor que está mentorando, né, estimula, mas não força, né? Sim. Então através desse, né, quem está às vezes há mais tempo e continua perdurando, é como uma tela de cinema ali, né? Eu estou me espelhando, estou vendo que dá certo e vou buscar ferramentas, né? Vou buscar esse know-how para saber como eu posso também instituir alguns quesitos na minha profissão para poder seguir adiante, né? Para poder me sentir livre, né, Dani? E a liberdade financeira, a autonomia financeira, ela está muito conectada a isso, né? Se você não tem como sustentar a sua família, né, os seus filhos, ou mesmo se você seja sozinho com a profissão, a tendência é você sair daquilo e fazer outra coisa. Então, a gente procura sempre encaminhar cada vez mais e sentir muito aquilo que o aluno precisa, né? Mesmo no Yoga em Movimento, assim, o nome nosso, a gente cada vez mais procura trabalhar essa flexibilidade, porque uma coisa que o professor precisava 5 anos atrás para se formar e ser um bom profissional era de uma forma. 5 anos depois, hoje, não é a mesma coisa. Aliás, na verdade, nem há 2, 3 meses atrás, a gente começa a ouvir aquilo que o aluno precisa. Isso eu aprendi até muito com você na sua palestra que você veio gravar para a gente, de abrir os 2 ouvidos, né? Porque às vezes você quer implementar uma coisa que para você, ou para, sei lá, 2, 3 alunos que falaram alguma coisa, mas não é às vezes o que a grande maioria precisa, no nosso caso até, né? Então é importante ouvir o feedback do aluno, né? Ouvir aquilo que ele está precisando. Eu lembro até no começo, quando eu comecei a gravar as aulas no Yoga Movimento, eu fiquei de cabelo branco, mais do que eu estou agora até. Assim, sabe, ter outra escola física, construir um estúdio, construir aquilo, fazer aquilo, meu Deus, fazer empréstimo, tal, tal, tal. E às vezes não era. O aluno falava assim, putz, eu adoro quando vocês gravam aula na natureza, com o barulho da onda do mar, com o barulho da cascata, não sei o quê. Então, aí vamos fazer estratégias para poder gravar algumas aulas assim. Aí, agora, sei lá, agora a gente tem, por exemplo, o rapaz que edita as nossas aulas. Olha, não estou ouvindo a sua aula, o aluno também não vai ouvir. Então, sai de perto da cachoeira ou sai de perto da janela. Então, tem esse tipo de coisa que a gente precisa, né, ouvir aquilo que o aluno está pedindo. E, às vezes, a minha necessidade aqui em São Paulo não vai ser a necessidade do aluno, né, do meu formando na Bahia, ou, sei lá, em qualquer outro lugar, um país mais frio. O que eu preciso... O que ele precisa ter de incremento, por exemplo, em uma cidade pequena, né? Então, tudo isso a gente procura sempre observar e auxiliar o aluno nesse ponto, para que ele tenha um sucesso financeiro, né? Acho que quem forma profissionais, o nosso gol ele é marcado quando você vê os frutos dos seus alunos, né? Sendo gerados e ele até superando o seu trabalho, né? Acho que isso é o máximo, assim mesmo, porque você vê que aquilo é possível, que aquilo é viável e é um cartão de visitas, né? Que fala por si só, né? O Personalize, ele nasceu assim. Ele nasceu porque eu cansei de ver, cara, colegas, professores super bons e Uhum. parando de ensinar.
porque realmente não chegavam a resultados, tipo, Sim. não tinha como dar continuidade. Então o cara se desestimulava. A menina falava assim, ó, Dani, não dá para... conversando com as pessoas. Então, por isso que eu decidi trazer o Personalize exatamente, cara, é possível, é viável. Agora, precisa mudar, algumas coisas precisam ser feitas diferentes. Como você falou, as pessoas, há 6 meses ela tinha uma necessidade, há 1 ano ela tinha uma necessidade, há 3 anos ela tinha uma necessidade. Cara, a necessidade ela muda de um dia para o outro, na real. A Lorena estava aqui falando, né? A Lorena falou assim, olha, eu estou com ansiedade e estou há 3 meses praticando. Se daqui a 3 meses ela começar a praticar direitinho, com constância, sendo bem conduzida por um professor, ela vai diminuir a ansiedade, já não é mais ansiedade o dilema dela, ela vai ter outro. Ou ela vai ter outra Exato. necessidade, ela vai querer outra coisa. Então, Exato. nós professores somos iguais. Então, agora a gente tem eu cansei de formar professores que falavam assim para mim, ó, Dani, eu quero ser professor, e pessoas que decidiam ser unicamente professor de yoga. Eu quero ser professor, mas eu não vou dar aula cedo. Para mim é assim, a partir das 10 horas eu consigo dar aula. Tudo bem. Aí outro professor falava, eu não quero dar aula em academia. Não quero. Aí o outro falava assim, não, eu só quero dar aula em grupo. Eu não gosto de dar aula no one-to-one ali, no particular, 1 a 1. Então, não gosto. Aí, cara, todos eles mudaram depois de algum tempo. Todos eles. O que falou que não gostava de dar aula de manhã, começou a dar aula às 5 da manhã, igual eu dou. Aquele que não gostava de dar aula em academia, começou a só dar aula em academia. O outro que não gostava de dar, que não queria dar aula personal, partiu para o personal. Tem um outro que não gostava de dar aula. E aí ele achou outro caminho, através dos eventos, através de produtos. Cara, é infindável a quantidade de elementos que tem aí para fazer você dar certo na profissão. E é aí que talvez esteja a magia daquele que está instruindo, né, Dani? Porque você mostra possibilidades com a tua visão de que isso é possível, né? Talvez você esteja indo na academia e tá com algo na academia te incomodou, ou a tua visão que estava às vezes meio só focada em uma coisa, foca para outra, sabe? Existem outras possibilidades ali dentro da academia que talvez você não tenha ainda explorado, né? E até tem uma nutricionista que eu gosto, que eu sigo muito, gosto muito do trabalho dela, ela é muito reta até. Ela fala que na vida, muitas vezes, a gente fala muito não para depois falar sim. Então, tá, a minha pegada também não é dar aula à noite. 9 da noite eu quero estar dormindo na cama, eu sou igual galinha. Mas por muito tempo eu dei aula e formação até 10, 11 da noite, assim, sabe? E tudo bem, sabe? A hora que termina aquela aula das 11 da noite, aí você tem que se perguntar, vale a pena, né? Eu tô aqui, tá valendo a pena, apesar de eu tá deixando o meu sono lá? Tá valendo, então tudo bem, sabe? Vai ser por um tempo, talvez. Quem sabe daqui 6 meses você muda. Então, ter essa flexibilidade para você fazer o teu autoestudo, né? Fazer o teu sua diária aí, né? Para daqui estabelecer metas, né? O professor de yoga precisa também ser como todos os profissionais, né? Tanto financeiro quanto de almejar isso, quero aquilo outro, escreve, né? Enfim, tenha o seu mentor, se você acha necessário, tenha aquele professor que você gosta de praticar mais, ou outro que tenha, às vezes, um tino mais para venda, outro para isso, outro para aquilo, e você vai pegando isso, vai pegando essas informações e enriquecendo o seu acervo, o seu cotidiano para você trilhar o teu caminho, né? É uma profissão como outra qualquer e particularmente é muito nobre, assim, é muito bom você trabalhar com isso, que você vê a diferença da pessoa mudando aos poucos, né? De você podendo instruir e deixar ela fazer as escolhas que ela quer, né? Deixar ela sentir isso tudo, né? Sentir o processo dela, né? Como é que você enxerga os professores? Tem muito professor que eu tenho conversado, muito professor que acabou de se formar, e eles ficam muito inibidos, têm uma baixa autoestima, ou têm uma atitude muito de se comparar com os antigos, e isso acaba gerando um medo. Como é que você enxerga isso
como é que você falaria para essas pessoas? Com certeza, pessoas aí do Yoga em Movimento, pessoas que se formam na escola Daniel Boys, pessoas que se formam lá com o Marcinho Rossetti, pessoas que se formam com o Yoga School Brasil. Tipo, não importa. Tipo, qualquer formação, eu enxergo isso em todas as formações. A pessoa ela tem um receio de começar. Né? A pessoa passou por todo o processo de formação e ficou com esse receio. Acho que o maior medo que o ser humano tem é aquilo de ser julgado, né, Dani? Aquilo de ter um arquétipo de um modelo de perfeição que é extremamente nocivo e né, os medos assim nossos, eles precisam ser pisoteados, né? E cada um vai trabalhar isso de uma forma, né? Quando eu me formei, eu também tinha medo, eu também tinha receio, né? E um professor colega nosso, o André, ele falava assim: Milena, você é pequena, você precisa falar um pouco mais alto, precisa expandir a sua voz, vai fazer mantra. E hoje eu sou apaixonada por mantra, provavelmente até por essa dica que ele deu, né? E aí é você se jogar mesmo assim. O medo, ele é importante, mas o que você faz com isso? Você se imune de instrumentos que vão te dar confiança. Não adianta você ir com medo e às vezes passar um papelão e aquilo virar um trauma. Mas não, olha, daqui 6 meses eu vou me formar em professor de yoga. O que eu posso fazer agora, hoje, para conseguir diminuir pelo menos essa sensação que eu tenho de receio, né? Então eu vou fazer isso que a Milena falou, eu falo muito baixinho, eu sou tímida, eu vou fazer um pouco mais de mantra, eu vou tirar o sadhana, né, do meu tapete e vou jogar no dia a dia. Vou fazer um curso de vendas, como é que eu chego lá naquela academia que eu faço aula e gosto tanto, tem colegas ali, o pessoal tá vendo que eu estou fazendo formação em yoga, eles querem que eu dê aula e eu estou aqui tremendo nas bases, né? O que eu preciso fazer para chegar lá de forma legal, né? Preciso abrir uma empresa, preciso abrir MEI, eu sou funcionário público, eu não sou, como é que eu faço essa transição? Então, tudo isso eu preciso ver e enxergar, né? E uma boa formação, acho que dá esses elementos, né? No Yoga Movimento a gente procura instruir de todas as formas o aluno para que ele tenha esses elementos para chegar lá no mercado na hora que ele achar que está certo, que tirou. A gente acha muito importante ter um diploma mesmo de formação, né? Isso que valida, principalmente para você, o teu esforço, a tua dedicação financeira, o teu investimento de tempo, de dinheiro, de tudo. E aí você se munindo desse conhecimento, você minimiza os seus medos, os seus receios, as suas dúvidas, as suas angústias. E isso acontece com a gente também, né, Dani? Às vezes um tempo atrás, o meu sonho era dar aula para Madonna, né? Então, segundo os dados aí, 6 pessoas me separavam da Madonna. Hoje, provavelmente, 2 pessoas me separam da Madonna, se eu quisesse dar aula para ela. Hoje eu não quero mais dar aula para Madonna. Mas, assim, se fosse realmente possível isso, a internet, ela possibilitou isso. Ela rompeu essas barreiras que eram muitas vezes intransponíveis em um determinado momento, mas ela também exige algumas coisas de você que você possa se colocar em campo, né? Utilizar as ferramentas que você acha necessário ou que você possa dividir com aquele que está te mentorando, que está te auxiliando, os professores mais antigos, de uma forma a deixar mais confortável, né? Quando a gente se sente mais apoiado, a gente consegue talvez ir um pouquinho mais para frente, né? E no Yoga Movimento a gente gosta muito disso, assim, o aluno ele se forma, mas ele não tem, a gente não castra o contato, né? Mas você também precisa dar é uma dança, né? Um passinho daqui, um passinho dali, para que juntos a gente possa deixar o cenário da yoga mais confortável, mais viável sempre para todos. Perfeito. Mi, a gente está finalizando a live. Eu queria que, se você tiver alguma mensagem aí para as pessoas que às vezes têm receio ou de mudar de profissão, ou de entrar realmente com os 2 pés aí na profissão e estão com medo de que essa profissão não seja viável. Que recado que você daria para essas pessoas? Poxa, cara, segue muito o teu coração, assim, segue muito o teu interno, sabe? O teu mestre interno. Eu acredito muito nessas bases que vão te ajudar a ser um bom profissional, mas você vai precisar trabalhar para isso. Tem uma frase que é bacana, que eu ouvi recentemente, que eu falo às vezes para os alunos que estão com medo, que estão ali às vezes na boca do gol para se formar, e aí dá para trás, né? A gente ajuda você a trilhar o seu caminho,
mas o teu caminho você vai precisar fazer. Você faz o seu caminho, a sua história, você tem a possibilidade de contar a tua biografia. Então, confia nela, segue, trabalha com esforço, se precisar, acorda mais cedo, dorme mais tarde, não deixe se desgastar pela sua profissão muitas vezes, né? Acho que o yoga nos dá muita energia, muita viabilidade, muita confiança, muito poder. Mas se você não tem isso para quem dar, para quem oferecer, para quem ofertar, não tem material humano. E aí por isso que também o yoga pode morrer para você como profissão. Então faça o caminho contrário. Tente fazer, tente conversar, tente chegar locais onde você às vezes nem acha que é possível o yoga florescer, que ele vai florescer. Esses tempos atrás, Dani, uma aluna comentou, falou assim, eu fui dar aula de yoga antes de um show de rock. Eu nunca achei que isso fosse possível e o pessoal adorou. A Jéssica, uma vez também, foi dar aula para o pessoal que ia fazer uma corrida lá em Foz do Iguaçu. Então, sabe, aqui perto da minha casa abriu uma escola de skate. E por que não? Por que não dar aula de yoga ali? Porque muitas vezes, se você não der aula de yoga ali, às vezes alguém tem uma ideia e outro profissional vai lá suprir essa necessidade. Então, faça essa comunicação chegar, né? A você, principalmente, se ouvindo e depois ouvindo principalmente as pessoas que você quer, o nicho que você quer trabalhar. E trabalhe com vontade, com afinco, com dedicação. Às vezes vai ter que ser sábado, domingo também. E eu não vejo problema nenhum em relação a isso. Até você, né, Dani? Eu já contei para você até no privado que muitas vezes eu passava na frente da sua escola, indo embora para minha casa, e eu falava assim, cara, que essa escola tá acesa, tá aberta ainda? Como que estão trabalhando ainda, né? E aí você me fala, não, tava dando aula até às 10, tem uma turma das 10 às 11, né? O Klaus mesmo, que é diretor aqui do Yoga em Movimento, o Klaus dava aula um tempo atrás, quando ele dava aulas ainda, às 10, 11 da noite. Eu falava, cara, impossível ter aluno nesse horário. Imagina eu ainda, né? Que gosto de dar aula às 5, 6 da manhã. Não, tem aluno, tem oferta, então vamos lá dar aula. Tem possibilidades enormes e agregando ao que você falou, eu colocaria que assim, toda pessoa que está estudando, então, seja lá na formação com a Mi no Yoga em Movimento, seja na minha formação na Escola Daniel Borges, seja em qualquer formação, você perdeu não, na verdade, colocou um tempo seu para estudar. Aquele tempo é extremamente valioso, só que ele se agrega ao tempo de prática que você tem. Então, quando junta o tempo de prática com o tempo de estudo, então, assim, você tem o que passar a alguém. Então, não se compare com os mais antigos. Não se compare com a Mi que tem 20 anos. Exato. Então, não tenha dúvida que tem gente aí chegando que talvez tenha uma aula melhor do que a minha. Talvez tenha mais conhecimento do que o meu, independentemente da experiência. Então, acredite em você e que tem realmente tudo para dar certo. É uma profissão extremamente, além de gostosa, prazerosa, transformadora, é uma profissão viável. Agora, como disse a Mia aqui, como disse o Marcinho na segunda, depende de quem? De você, de mais ninguém. Exato, Então, você que precisa trilhar mesmo, né, Dani? Você que precisa fazer o teu caminho a forma que você deseja. E se joga, sabe? Você não tem nada a perder. Não se compare. Acho que a comparação que a gente tem que fazer é com a gente mesmo, né? Eu comigo mesmo, o que eu sou há 6 meses atrás, o que eu quero ser daqui a um tempo, quem eu posso inspirar, e principalmente a si mesmo, né? Parece às vezes, que visão individualista, mas não tem como você não ser um indivíduo íntegro, né, concreto, para depois tentar se dissolver ou tentar ajudar, auxiliar as pessoas com aquilo que você sabe, se aquilo também servir para elas, para servir outros, né? Para que essa rede possa se ampliar de contato e você seja um profissional feliz, assim, um profissional realizado. Você precisa ter uma base muito boa para conseguir acrescentar, né? Adicionar outras funcionalidades no seu trabalho, além daquilo que a gente já tem, da sua prática, do seu sadhana, na sua filosofia que você escolheu aí. Mi, muito obrigado aí pelo tempo disponibilizado. Obrigado por quem assistiu. Fica o convite. O link está na minha bio. Semana que vem eu vou dar
uma semana gratuita, viva muito bem, exclusivamente de yoga. Então, tem ali várias coisas, insights que eu posso trazer para vocês, aqueles que são professores ou Maravilha. futuros professores, para melhorar aí ainda mais o resultado de vocês, tá bom? Então, ó, Parabéns, Dani, super pelo beijo, Mi. trabalho. Parabéns pelo empenho aí, Parabéns vocês também, viu? dedicação. Super beijo para E vocês. ficou muito importante o seu trabalho, muito estimulante. Continua firme, precisar, a gente está sempre por aqui. Tá bom, um abração no Klaus, tá? Obrigada, um grande abraço, Dani. Beijo para a Fabi também, para Beijos. todos aí. Tchau, tchau.